Galo 3-0 no Grêmio. O Grêmio já não aguentava mais tomar tanta porrada. Mas o Galo venceu, convenceu, fez uma grande partida. Nós vamos falar tudo sobre o jogo, trazer o detalhe, a lesão do Igor Gomes. Vamos trazer aí os melhores em campo, se alguém ficou devendo, tabela, classificação, o Galo melhorou muito. Tem muita coisa, gente. Tá imperdível, bora pro nosso podcast. Tanacão, o que você achou dessa partida, irmão? O que eu achei? Eu achei que foi um amasso. Primeiramente, boa noite, Jeves, Rap, todos que estão conosco aí nessa audiência sensacional do Hoje Tem Galo aí. Sapeca o like aí, galera. Sapeca o like aí, porque uma vitória dessa aí, pelo amor de Deus, merece o like de vocês aí, inscrição em todos os canais. Rap, Jeves e todos que estão conosco aqui, cara, que vitória gostosa, que vitória boa, que vitória legal. E assim, muito além do desempenho, eu quero falar o seguinte, cara. O Galo fez hoje o que nós tínhamos mais dificuldade, que é o quê? Propor jogo. O Galo soube propor jogo. Até os 25 do primeiro tempo, tínhamos 65% de posse de bola contra 35% do Grêmio, ou seja, em posição, controle de jogo, posse e o mais importante, transformando essa posse em grandes chances criadas. O Galo já era dono do jogo desde o início. Em momento algum, o Grêmio teve o controle do jogo. Em momento algum, eu assistindo a partida hoje, me passou pela cabeça, vai tomar o gol. Hora nenhuma. O time foi soberano, o time foi assim, hiper mega superior. Fizemos uma partidaça, um controle, um baile, um amasso, um massacre aí. O que vocês quiserem, vocês podem falar. Não estou aumentando. Se eu não me engano, a melhor partida do Galo na temporada? Não sei. A gente pode tentar lembrar algum jogo que o time foi tão bem quanto esse. Mas eu repito, muito feliz pelo resultado, obviamente. 3-0 em casa, coisa linda. Você ganha saldo, melhora o ataque, não toma gol mais um jogo. Sobe na tabela, dá uma distanciada do Z4. Feliz pelo desempenho. Um controle absoluto da partida do início ao fim. E mais feliz ainda porque nós somos soberanos naquilo aonde a gente tinha maior dificuldade, que era justamente quando davam a bola pra gente e nós tínhamos que ir pra cima do adversário. E hoje o time soube fazer isso do começo ao fim. É claro, depois que fez 3-0, o Galo deu aquela baixada, recuou e jogou no contra-ataque. Absolutamente normal. Normal, normalíssimo. E assim, teve chance de fazer muito mais no contra-ataque, ou seja, dentro de um jogo, nós tivemos o time jogando de várias formas. Primeiro, jogando propondo o jogo e foi ok. Depois, jogando no contra-ataque também foi ok. Fez gol. O terceiro gol foi no contra-ataque, numa jogada que inicia pelo nosso querido Kevin Castanho. Fez uma girada sensacional, um domínio absoluto. Gira, já toca, já em progressão e a bola chega lá na frente com poucos toques na bola. É a cara do Barba, né? Então, dentro de uma partida, nós tivemos vários galos dentro de uma partida. Aquele galo que soube propor, aquele galo que recuou um pouquinho e jogou no contra-ataque, que é certo. O Galo bem defensivamente, bem ofensivamente. Gostei demais das inversões de jogo o tempo inteiro com o Ed Lodge, cara. A conexão do ala direito com o ala esquerdo. Por diversos momentos, nós vimos a conexão dos dois, um tocando pro outro, sendo que um joga do lado esquerdo, o outro joga do lado direito, né? Muito bem aí, geral, gente. Preciado, partidaça de novo, Preciado. Amuso, vamos sair do bolso, Preciado. Tire o Amuso do seu bolso, porque o Amuso, sei lá como é que soletra o nome desse cara aí, mas o ponta esquerda do Grêmio lá não pegou na bola. O Preciado botou ele no bolso. Detalhe, hein? Preciado amarelado, jogou o segundo tempo todinho amarelado, botou o homem no bolso, mesmo assim. Então, partidaço da dupla de zaga, o Gélis falou aí, Vitor Hugo bem, Tressolde bem, Preciado bem, Cissé bem, Franco, gente, o Alan Franco jogou bola hoje, gostei do Alan Franco também, entendeu? Então, hoje eu vou falar com você, tá? Partidaça, jogo de encher os olhos e graças a Deus vivemos o nosso melhor momento dentro da temporada, em um momento justamente importantíssimo. É agora que o trem tá funilando, é agora que o bicho tá pegando, né? Quase 90 dias sem perder, 9 jogos de invencibilidade. Nos últimos 11 jogos, não tomamos gol em 7. Isso aqui é bizarro, tá, gente? Fora de casa, nos últimos 5, 80 e lá tantos por cento de aproveitamento, com 4 vitórias e 1 empate. É o Barbabol, meu amigo. E ainda tem Fred pra entrar nesse time aí, tem o Castanho pra dar aquela, né, engrenada também. Mas é isso aí. Feliz demais, tá, galera? Desculpa aí ter estendido aí. Mas sensacional o comentário de Lucas Tanaka aí. Então,
Pô, cara, é isso que você viu hoje aqui, Beto, e que você em casa também viu. O Atlético estava precisando muito mais do que essa vitória, essa atuação dentro de campo, né? Onde as coisas dão certo, onde você vê que a zaga joga legal, onde você vê que os volantes jogam bem, que o segundo volante ele tá ali, que ele faz um papel de segundo volante, que o lateral faz um papel de lateral, que o atacante faz um papel de atacante, né? Infelizmente o Cassierra que não fez aquele gol, né, Beto? Mas funcionou. Hoje funcionou, tudo no Atlético funcionou hoje. E isso que é muito importante. E o torcedor está querendo abraçar essa ideia do Barba, né, que oscila muito de lá para cá, de cá para lá, mas que você está me abraçando, Beto? Pelo amor de Deus. O torcedor quer abraçar, eu te abraço. Ah, tá, beleza. Então é isso. O torcedor abraçou e agora está sendo recompensado, Beto. E nada melhor do que uma boa vitória para poder chegar na quarta-feira, o Fred chegar e ver a cidade bem, né, os torcedores bem, o próprio Castanho hoje estreando com uma boa vitória, né, isso é muito bom. E eu acredito que o Atlético tem muito mais a melhorar, porque dentro de uma proporção onde do que a gente estava passando aí, 9 jogos atrás, aí, estamos hoje tomando 9 vitórias sem perder, não é isso? Então, 9 jogos atrás aí, dentro de uma proporção, não tem Palmeiras, não tem Fluminense, não tem Flamengo que ganhe da gente dessa situação, questão de proporção, de melhora no tempo, em curto tempo. Então, acho que tem muito a ver com o Atlético nessa situação de garra, de acreditar, de correr atrás, e vai se formando uma nova história em 2026, que a gente pode ter essa história, uma história feliz, né, numa Copa do Brasil, na Sul-Americana, através desse sentimento, dessa essência atleticana que realmente tem sido se mostrada, né, a cada dia mais a verdade disso tudo, né, que é no sofrimento, que é na luta, mas que no final acaba dando tudo certo, viu? Obrigado mais uma vez vocês, e é isso aí, Betão. Eu vou agora para casa, vou fazer aquele joelho de porco, porque eu prometi, eu tenho que fazer agora, né, meu amigo? Vamos embora. Só não me chama que você mora muito longe. Ah, bom, sabe o que é legal também, cara? O Barba tá mesclando um pouquinho, tá trocando algumas peças. A gente não tem aquele 11 todo jogo, até porque, gente, você pode olhar aí, nenhum time do Brasil hoje tem a cada 4 jogos consegue repetir a escalação. Isso aí, gente, ó, lesão, desfalque, poupada, é impossível. Então, assim, mesmo trocando, ó, o Flamengo tá aqui do meu lado aqui, vai jogar aqui agora, o Flamengo tá com time misto, o Cruzeiro foi com time misto, Palmeiras ontem também segurou um ou outro, apesar de que ter ido com o time praticamente titular, mas segurou um ou outro, enfim. Então, quero dizer, o Barba, mesmo trocando, pensando, né? Contra o Remo tira 5, contra o Bragantino ali, aí hoje tira mais 2, 3. Contra o Bragantino na quarta-feira que vem agora, vai ser alguns outros atletas também que não jogaram hoje, deve voltar aí Natanael e Companhia Limitada, Maicon e tal, enfim, o Bernat também de idade. Será, Tanaka? Não, vamos aguardar, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, não é nem para falar que nós temos um time com 11 inicial, muito pelo contrário. Ele vai trocando as peças, ele vai dosando, ele vai fazendo o que tem que ser feito, que é dosar fisicamente. Jogador não é robô, tá, gente? Jogador é ser humano, assim como a gente. Eles cansam, eles têm fadiga. Por mais que o clube tenha hotel 5 estrelas, voo fretado, fisiologista, fisioterapeuta, departamento de performance e saúde gigantesco lá, o jogador cansa. Então chega um momento que o fisiologista vira pro Barba e fala assim, ô Barba, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse tá com CK alto. Pode diminuir a carga de treino e pode tirar o jogador, pode mesclar, pode dar um controle de minutagem para ele, né? E mesmo trocando as peças, entra o Preciado e faz uma partida igual ou tão melhor ou tão boa quanto o Natanael. Fez uma partidaça o Preciado. Entra o Cissé e faz uma partidaça no meio de campo. Entra o Igor Gomes, quem que deu passe pro primeiro gol do Galo, escanteio muito bem cobrado, Igor Gomes. Então, assim, é o que eu falo, gente, quando o trabalho tá encaixado, quando o time tá bem treinado, quando os jogadores estão entendendo o que o técnico passa para eles no dia a dia, na semana de treinamento, você pode mudar as peças, que o sistema tático, o plano de jogo, ele se mantém. O Galo se mantém, o Galo varia o tempo inteiro, joga com linha de 3, depois vai linha de 4, a famosa 3-2-5, aí depois vai 4-1-4-1. O Galo vai mudando conforme o jogo, mas tá ali. Quando joga o Pacini faz basicamente ali o que o Lodge tem feito. Quando joga o Preciado faz a mesma coisa que o Natanael tem feito. Joga de terceiro zagueiro pela direita, quando tem a bola, vai lá pra cima o Preciado atacar igual vai o Natanael. Entra o Minda, faz o que o Vitor Hugo tava fazendo, então mudam-se as peças, o padrão de jogo permanece, o plano de jogo permanece, a forma de jogar permanece.
E o time tem padrão. O time é bem treinado. Você olha pro Galo e vê, esse time é bem treinado. Os jogadores sabem exatamente o que o técnico pede para ele, o que o técnico trabalha durante a semana. Então eu queria destacar isso. Mais um bom jogo do Galo. Mais uma boa atuação comandada pelo time do Barba, com alterações que ele faz antes e durante a partida, e o time tá ali. Você tem o Galo ali, o padrão tá ali. E agora, fomos surpreendidos, na minha opinião, positivamente, com o time propondo o jogo desde o início e não tendo dificuldade. O Galo amassando o Grêmio, 30 minutos, 25 minutos no primeiro tempo, 65% de pós de bola, já vencendo o jogo e podendo vencer por 2-3. Então, é isso. Tem tempo, tem trabalho, tem tempo para treinar. O time, a cada dia que passa, o time vai melhorando. E no momento importantíssimo na temporada, Jefferson. 3-0 com 2 gols do Coelho e uma grande atuação do Galo diante de um Grêmio que preocupa para o torcedor tricolor. É claro que tem a fragilidade do adversário, mas independentemente disso, já viu o Atlético jogar contra adversários tão ou mais frágeis e ter dificuldade, o que não aconteceu essa tarde na Arena contra o Grêmio. O Galo foi dominante na partida em 80%, 85% do jogo. Teve ali 15 minutos do segundo tempo, os 15 minutos iniciais, que o time demorou um pouco a entender a mudança tática do Luiz Castro, né? Trouxe 2 volantes para a cabeça da área, colocou um meia, saiu de um 4-3-3 para um 4-2-3-1. O Grêmio criou algumas oportunidades, o Everson fez defesas, mas aí veio a leitura do técnico do Atlético, né? Eu destaquei isso, da importância das entradas do Castanho e do Maicon. Como mudaram o controle do Atlético, a saída de bola, que qualidade desses dois. Castanho, um recorte pequeno, mas que chamou atenção. São 2 volantes com altíssima capacidade de jogar, de passe, não só o passe para o lado ou para trás, mas de passe progressivo, para frente, buscando os laterais, os meias entre as linhas do adversário. Gostei demais da alteração e da participação de Castanho e Maicon na segunda etapa. Mas o time todo jogou bem. O grande destaque, o Coelho, né? Uma partidaça do atacante do Atlético, defendendo, mas principalmente atacando, que é o que o atacante tem que fazer. 2 gols. Foi uma tarde de boas decisões tomadas pelo Coelho. 4 passes decisivos que poderiam ter sido gols para finalizações dos seus companheiros. Então jogou bem o Coelho, numa tarde em que o Barba conseguiu, inclusive, fazer um controle de carga com alguns atletas. Uma pena ter perdido o Igor Gomes tão cedo. O Bernard entrou muito bem num jogo em que o Igor também estava jogando muito bem na partida. Enfim, foi uma ótima partida do Atlético. Coletivamente o time cresce, individualmente é uma consequência, vários jogadores jogando melhor. E nesses 9 jogos de invencibilidade, 6 sem sofrer gols. 9 jogos, 6 vitórias, 3 empates. Se a gente aumentar o recorte para 12 jogos, 7 jogos desses 12 sem sofrer gols, com 8 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota, aquela para o Corinthians, 17 gols marcados, apenas 6 gols sofridos, 75% de aproveitamento nesse recorte dos últimos 12 jogos. É um Atlético em franca ascendência. O Atlético subindo, melhorando, é o 8º colocado do campeonato, com um jogo a menos do que o Bahia, e esse jogo a menos é o Bragantino. Então Bahia e Bragantino que estão à frente, se o Galo vence o Bragantino, ele passa os 2. E teria a 6ª melhor campanha do Campeonato Brasileiro nesse momento. Vantagem na Sul-Americana, vem um clássico na Copa do Brasil, Castanho já estreou, Fred chegando. Que momento bom, hein, Thiago? Bora curtir, né, torcedor do Atlético? Não xingar jogador quando faz gol, reclamar do zagueiro reserva que vai jogar, ou do centroavante que jogou bem, mas perdeu o jogo, perdeu o gol. Vamos curtir o momento, vamos curtir a boa fase.